Olá, querido aluno, querida família, queridos telespectadores, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa e ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nadi e sempre gosto de lembrar que os nossos vídeos educativos são meros complementos das aulas que você tem na sua escola com o seu professor. Eu sou professora, olha só, valorize, certo? Vamos lá então. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gráficos. Ué, professora, mas é aula de matemática ou de português? Bom, a gente vai falar sobre gráficos na aula de português também, porque envolve interpretação, certo? Interpretação de gráfico, interpretação de texto, interpretação de números. Então, entra dentro da língua portuguesa também. E olha só, o que são os gráficos? Os gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos, né? E fazem parte do nosso dia a dia. O tempo todo a gente está vendo gráficos, lidando com gráficos, né? Então, são bastante importantes. Os gráficos são utilizados para demonstrar padrões, tendências e ainda comparar informações que podem ser qualitativas ou quantitativas num determinado espaço de tempo. Então, nada melhor para a gente visualizar, né, as informações, o crescimento de uma empresa, né, a melhora de algum dado, de algum índice, do que comparar através de gráfico. Olha só. Os gráficos são ferramentas utilizadas em diversas áreas de estudo, não só na matemática, na estatística, mas também na geografia, na economia, na história, e eles facilitam a visualização de alguns dados, bem como para tornar os dados mais claros e mais informativos, né? Melhora a nossa compreensão, né? Fica mais fácil compreender, comparar. Então, o uso dos gráficos torna essa interpretação, essa análise mais rápida, mais objetiva, inclusive até mais interessante. Compreender os gráficos hoje em dia é uma tarefa essencial, pois eles são muito presentes no nosso cotidiano, seja nos jornais, nas revistas, na internet, nos concursos, nos vestibulares, no Enem, nos livros didáticos, né? Também aparecem bastante, então a gente precisa estudar, entender e aprender a interpretar tudo direitinho. Olha só, então quais são os elementos essenciais aqui em um gráfico, né? Que geralmente eles apresentam? Eles têm um título, né? Então essa informação que será apresentada, esses dados que serão mostrados, visualizados, eles falam de quê? Representam o quê? Fonte, então onde que esses dados foram colhidos, né? Quem analisou, qual o órgão que fez isso, quem fez isso? A gente tem os números, né? Que eles vão dar ali os índices lá dos gráficos que serão comparados e geralmente a gente tem legenda, né? Então, grande parte dos gráficos apresentam legendas que auxiliam na leitura das informações. Então, essa legenda pode ser uma legenda de cor, né? Ou dar uma outra informação lá de lugar, né? Se for um pictograma, daqui a pouco a gente vai falar, ele é uma imagem, né? Fica um gráficozinho mais descolado, mais interessante. Então, essas legendas têm informações aí de apoio que nos ajudam a entender melhor as informações, os índices que são apresentados nos gráficos. Bom, e os gráficos eles podem ter várias formas, vários tipos, né? Hoje, nesse mundo tecnológico, a gente tem várias ferramentas que, inclusive, nos ajudam a construir esses gráficos. Esse tipo de gráfico, bastante explorado, né? Bastante comum, a gente chama de gráfico de barra ou de coluna, né? Tem as barrinhas aqui e as colunas. E eles são usados para comparar quantidades ou mesmo demonstrar valores pontuais de determinado período. Olha só, esse aqui é um gráfico de colunas ou de barra que vai falar da cotação do dólar e do euro. Então, ele compara o valor do dólar e o valor do euro, né? Aqui eu tenho a cotação, né? E aqui eu tenho as moedas. Olha, em azul eu tenho o valor para compra e em vermelho o valor para venda. Esse gráfico aqui é o mesmo gráfico anterior, só que aqui, ó, eu tenho na vertical moedas, o eixo com a informação sobre as moedas, certo? Então, euro, dólar turismo, dólar comercial, dólar americano. E aqui eu tenho a cotação. Aqui é o contrário, aqui eu tenho moeda e cotação. Mas é o mesmo gráfico, certo? Então, com disposição diferente aí dessas barras ou dessas colunas. Eu tenho também um gráfico chamado de gráfico de linha, exatamente porque ele apresenta uma linha, ou de segmento. Então, eles são usados para apresentar valores, né, uma sequência numérica em um determinado espaço de tempo. Eles são ótimos para a gente visualizar a evolução, né, a diminuição ou aumento de algum número, de algum índice. Então, esse gráfico aqui, olha, aqui nesse eixo eu tenho o consumo em quilômetros, aqui eu tenho em quilowatts, desculpa, consumo em quilowatts, a gente está falando de energia, e aqui eu tenho os meses do ano. Então, consumo de energia nos últimos 7 meses. Então, a gente vê, ó, começou aqui no 80, baixou, né, que março, abril baixou um pouquinho,
Maio subiu, olha, duplicou, né? De 40 foi para 80, junho subiu mais um pouquinho, julho, olha, muito, né? O consumo mais alto. Depois aqui em agosto foi para 120 ali, mais alto ainda o consumo, né? Então, aqui a gente pode perceber, ó, né? O consumo mais baixo em quilowatts, que foi 40, foi em abril, e o mais alto foi em setembro. Nesse gráfico de barras também a gente consegue analisar, olha, o valor mais alto, né, do euro, né? Então tá aqui, ó, quase entre 2.500, 3.000, né? Ficou aqui esse valor, né? 2,5 e 3, né? Esses gráficos são um pouquinho mais antigos. Bom, outro tipo também bastante explorado, bastante utilizado é o gráfico de pizza, também chamado de gráfico de setores. Então, ele tem um formato de pizza mesmo, né? E ele é fracionado, né? Então, cada partezinha aqui representa um número. Então, esse aqui está falando dos gêneros, né? Da literatura, ó. Então, a ação é o amarelinho, 42%. Ficção, o verdinho, 31%. A comédia, o rosa, 15%. E esse roxinho aqui, o drama, 12%. Então, esse tipo de gráfico é utilizado para reunir valores a partir de um todo, né? Então, a gente visualiza aqui, né, no todo qual parte que é tomada, é representada, né, que significa em relação ao todo aqui, que é 100%. Bom, o gráfico de pictograma, eu já tinha comentado anteriormente, né, ele é um gráfico bem bacana porque ele trabalha com imagens. Então, em sua composição são utilizadas figuras, fotografias, outros recursos visuais. Então, olha só, ciclo do crescimento do eucalipto. Então, aqui eu tenho, né, centímetros, ó, né, e aqui eu tenho o tempo, né, dias e anos. E aqui ele vai falando, ó, quantos metros ele chega. Certo? E aqui, ó, para assinalar aqui, como se fosse um gráfico de barras, eu tenho o próprio eucalipto desenhado. Olha só, fica bem interessante, né? Fica bem bacana. Então, esse é um gráfico estilo pictograma. Bom, existem também os diagramas, né? As empresas gostam muito de fazer os organogramas delas, mostrar lá, né, a hierarquia dentro do lugar, usando esses diagramas. Então, são tipos de representações gráficas que demonstram, por exemplo, um esquema ou uma maquete. Geralmente, eles incluem linhas, setas, desenhos. Então, olha aqui, diretoria da empresa, né? Então, quem está acima aqui, né, o CEO. Depois, a gente tem diretoria de departamento, outro departamento, outro departamento. E aqui a gente tem os membros das equipes, certo? Então, diagrama. Bom, olha só, infográfico, esse daqui é um dos mais geniais, né? Por quê? Ele é bastante atrativo. Ele traz informações, números, índices, dados, de uma maneira bem didática, fácil compreensão, né? Bem criativo. Muitas ilustrações, imagens combinadas, é um texto bem dinâmico, bem interessante. As campanhas do governo, por exemplo, geralmente gostam de trazer, né, isso para a população, essas informações nesse formato, porque facilita bastante a compreensão, são bem acessíveis os infográficos. Então, é a união de imagem com texto informativo. Olha aqui, a água que você não vê. Então, aqui o objetivo é informar sobre o consumo de água. Ó, você consome sem perceber. Veja o quanto de água potável é necessário para produzir os itens do seu cotidiano. Olha só, então, para produzir 1 litro de cerveja, a gente precisa de 5,5 litros de água potável. Para produzir 1 quilo de arroz, são 2.500 litros de água potável. Para produzir 1 quilo de manteiga, são 18.000 litros. Para produzir 1 quilo de leite, são 712 litros e meio. 1 quilo de queijo, 5.280 litros. Olha só, né, esses números são muito altos. Para produzir 1 quilo de batata, 102 litros e meio. 1 quilo de carne de boi, 17.100 litros. 1 quilo de banana, 499 litros. 1 quilo de carne de frango, 3.700 litros. Então, eu tenho essas informações, né? Olha, eu tenho as torneiras, as gotinhas. Tá vendo que as gotinhas são proporcionais aos números que elas trazem em relação à água potável? E aqui embaixo eu tenho, ó, eles vão desenhando, olha aqui a cerveja, o arroz, a manteiga, olha aqui o leite, o queijo, a batata, né? A vaquinha aqui, né, falando dos bois, a banana, né, a galinha, olha, aqui também eu tenho como se fosse uma esteira, né, então tá passando a informação. Bem legal, bem criativo, né, acho genial. Bom, então vamos lá, vamos praticar um pouquinho, que tal a gente tentar classificar agora alguns gráficos para ver se a gente entendeu, vamos lá? Bom, vamos lá. Então, ó, vamos tentar classificar esses gráficos, não precisa preocupar com as informações que estão neles, certo? Mas visualmente falando, né, esses gráficos aqui, A, B, C e D, você acha que qual deles é um gráfico de setores? O gráfico de pizza.
A gente chama assim também. Bom, então aqui, né, a gente tem um gráfico de pizza ou de setores, essa é a resposta correta. Gráfico de barra e ali um gráfico de linha, ok? Gráfico de coluna, A, B ou C? Muito fácil, né? Letra C, certeza que você respondeu letra C. Gráfico de linha, A, B, C ou D? Bom, esse aqui, né, mostra que a linha, né, a curva aí aumenta, diminui, a gente consegue comparar aí o consumo. Gráfico de barra, e aí, A, B ou C? Letra A, né, gráfico de barra ou coluna. Gráfico de pictograma, lembra? É aquele que tem a imagenzinha, que tem a figurinha ali junto, né? Junto do gráfico. A, B, C ou D? Bom, esse aqui, né, é o mesmo gráfico que a gente analisou aquela hora do crescimento do eucalipto, né, e as barrinhas, elas são os próprios eucaliptos. Vamos lá, gráfico de barra, A, B, C ou D? Bom, letra C, né, esse aqui das barrinhas. E para finalizar o joguinho, qual desses é um gráfico de linhas? A, B, C ou D? É o C, né, olha aqui que interessante, esse aqui ele traz duas informações, né? Então, dois índices diferentes aqui, inclusive, que a gente pode comparar entre eles. Certinho? Muito fácil esse jogo, né? Que tal a gente ir para um jogo agora que a gente vai realmente interpretar os gráficos e ver se a gente entendeu direitinho. Vamos lá? Bom, então agora a gente vai realmente entender quais informações a gente tem nos gráficos. Então, qual classe apresenta a maior quantidade de espécies ameaçadas de extinção? Então, aqui eu tenho um gráfico. Quantidade de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção, esses dados são de 2014. Então, aqui eu tenho o número, né, quantidade de espécies, e aqui eu tenho as espécies. Então, ó, anfíbios, 41, aves, 234, invertebrados aquáticos, 66, invertebrados terrestres, 233, mamíferos, 110, peixes continentais, 311, peixes marinhos 98 e répteis 80. Então, aqui eu tenho as classes e aqui eu tenho a quantidade de espécies. A pergunta é, qual classe apresenta a maior quantidade de espécies ameaçadas de extinção? Então, a barra maior, né, é essa aqui, que me dá 311. Então, são os peixes continentais. Olha só, entrando na área de ciências, hein? A classe que tem 66 espécies ameaçadas de extinção é... Então, vou buscar esse número 66 aqui, hein? Mesmo gráfico anterior, 41, 234, 66. Achei. O que eu tenho aqui? Invertebrados aquáticos. Em quais anos a venda de carros ultrapassou a quantia de 200 mil? Então, vamos lá. Número de carro em milhares. Então, aqui eu tenho essa informação. 0, 100, 200, 300. Aqui eu tenho os anos, vai de 2012 até 2019. Em quais anos a venda de carros ultrapassou a quantia de 200 mil? Bom, então 200 mil é essa linha aqui, ó. Então vamos ver, aonde as barrinhas ultrapassaram 200 mil? Então foi aqui, ó, 2017, 2018 e 2019. Tem essa opção, letra B. De acordo com o gráfico, em julho de 2017, qual a porcentagem da população brasileira que vivia na região sudeste? Bom, então tem um gráfico tipo pizza, certo? Estimativa da distribuição da população brasileira por região em julho de 2017. O azul é o centro-oeste, o vermelho é o norte, nordeste é o verde, sudeste é o amarelo e o sul é o rosa. Então, na região sudeste, é o amarelinho que eu preciso identificar, ó, 41,9%, letra A. De acordo com o gráfico, em julho de 2017, qual a porcentagem da população brasileira que vivia no norte? O norte é o mesmo gráfico da questão anterior, é o vermelhinho. Então, aqui eu tenho 8,6%. Olha só, agora o gráfico mudou. O período de gestação do elefante. Então, eu tenho um gráfico aqui, ó. Vai falar dos animais. Então, nesse eixo aqui eu tenho girafa, elefante, leão, paca e onça. E aqui o período de gestação em dias, certo? O elefante é esse roxinho aqui, ó.
Então, aqui eu tenho 600, 700. Ele está mais ou menos no meio entre os 600 e os 700, certo? Então, é mais ou menos aqui, ó, 650 dias. De acordo com o gráfico, qual a região com menor população em julho de 2017? Então, mais um gráfico aqui da população. Então, qual a região com menor população? Então, aqui a gente tem o todo, né, 100%. Então, vamos analisar, ó, menorzinho aqui, ó, é esse aqui, 8,6, esse aqui 7,6, 7,6 é menor, então é o azulzinho, que é o centro-oeste. É correto afirmar que as mulheres adultas têm o hábito de assistir TV em média 26 horas por semana? Vamos analisar. Então, esse gráfico aqui, ele traz dados sobre o hábito de assistir a TV. Grupos etários, homens adultos, essa barra, mulheres adultas, adolescentes e crianças. Aqui é o tempo em horas por semana, né? Então, quantas horas por semana esses grupos etários passam assistindo TV? Então, olha só, mulheres adultas têm o hábito de assistir em média quantas horas? Olha aqui, mulheres adultas, olha, vem bem aqui no 26, certo? Olha, vamos dar uma olhada, crianças está aqui entre o 14 e o 16, mais ou menos 15. Adolescentes aqui no 14, os homens adultos mais ou menos aqui no 21, ó, entre o 20 e o 22. Então, mulheres adultas, 26, sim, tá certinho. Olha só, agora a gente tem um gráfico. A Amanda fez um gráfico para representar o orçamento de sua família em setembro de 2020. Então, olha só, ela notou que os gastos da família em relação à moradia, alimentação, transporte, saúde, educação, vestuário e poupança. O gasto com vestuário foi de... Então, se eu buscar aqui, ó, o vestuário, é o que está de laranja, né? Então, laranja eu vou encontrar aqui R$300. Vamos lá, mesmo gráfico aqui da Amanda com o orçamento da família dela. Bom, analisando aqui, ó, esse gráfico de pizza, com qual item a família da Amanda gasta mais? O orçamento deles. Bom, vamos ver quais são as maiores partes aqui, né? Acho que essa aqui, 1.850, 1.500, não, realmente é essa aqui, né? Então, é esse azul aqui que está um pouquinho mais forte. Então, eles gastam mais com moradia, certo? Vamos lá, mais um, ainda sobre o orçamento da família da Amanda. Com qual item a família da Amanda gasta menos? Então, agora a gente vai ver onde ela gasta menos. Eu tenho aqui esse azul mais clarinho, 240, o laranjinha 300, 540, 720, realmente. Então, esse azul mais clarinho aqui, ó, 240. Olhando aqui na legenda, é a poupança. Bom, vamos lá, vou resolver mais um e aí a gente já vai finalizando a aula de hoje por causa do tempo. O dia com maior movimento foi, então a gente tem um gráfico aqui, ó, tem a quantidade de pessoas, aqui a gente tem os dias da semana, frequência de público que compareceu à sessão da tarde do cinema. Então, qual que foi o dia que teve maior movimento? Então, o número de pessoas, ó, foi aqui, ó, 260, que corresponde ao sábado, certo? Bom, bem bacana, né? Quando a gente pega o jeito, é fácil interpretar os gráficos. Então, vamos lá, finalizar a aula de hoje? Bom, então a gente chega ao fim de mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós falamos bastante aí sobre gráficos, né? Não era aula de matemática, mas os gráficos também entram na língua portuguesa, na parte de interpretação, né? De textos, de imagem, de dados. Espero que você tenha gostado e te espero na próxima aula. Tchau, tchau, até lá!